Muito bem, meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor e estamos a postos para mais uma pré-aula. A lição de número 3 será ministrada presencialmente em nossas igrejas no dia 21 de abril e nós queremos aqui, desde já, dizer para os irmãos que tem sido honroso para nós e também muito satisfatório podermos cooperar com os irmãos com a Escola Bíblica Dominical. Aqui nos estúdios do CETAD eu estou acompanhado pelo pastor Adolvilson Alves de Andrade. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Hércules, aos nossos queridos professores e alunos da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E Deus nos dá mais uma oportunidade para mais uma aula, para mais uma pré-aula. Deus abençoe e tenhamos aí uma excelente aula em nome de Jesus. Muito bem, o tema da lição de número 3 é o céu. O destino do cristão. Na verdade, o tema, ele avança, não é, dentro dessa lição, a carreira que nos está proposta, para uma temática escatológica, essa lição de número 3, e nós vamos aqui para o seu conteúdo. O texto áudio da lição está em Filipenses, capítulo 3, e o versículo de número 20, e ele diz assim, ó, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto áudio da lição, que é acompanhado da verdade prática e diz: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Essa verdade prática, nós vamos acompanhar então dois trechos da palavra de Deus, onde nós faremos a leitura bíblica em classe. Você nos acompanhe através da sua lição, lembrando que ainda é tempo de você adquirir a sua lição da CPAD através de uma das lojas físicas que a CPAD tem espalhada aqui pelo país, ou ainda através do site, não é? Você também tem o 0800 da CPAD, acesse o site cpad.com.br, tem ali todos os meios para que você consiga adquirir a sua lição e tenha o material em mão para fazer os registros, enfim, e tenha também a condição de estar arquivando, guardando esse material para pesquisas futuras, porque isso é bastante importante. E se você não tem a lição, acompanhe conosco através da sua Bíblia, Filipenses 3, versículos 13 e 14, e também o 20 e 21, e ainda Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 4. Vamos lá. Muito bem, Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora Apocalipse capítulo 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Maravilha, meus irmãos, os objetivos dessa lição, que está distribuída o seu conteúdo em 3 pontos. No primeiro deles é distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. No segundo ponto, apresentar o conceito de céu conforme o que está no livro de Apocalipse. E ainda, no terceiro ponto, nós vamos aqui pontuar o que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Estes os objetivos em cada um dos pontos da nossa terceira lição da revista, que está em curso segundo trimestre. Os hinos sugeridos para o devocional desta lição são os hinos 26, 94 e o 404, para você organizar aí a sua manhã dominical, o seu culto de escola dominical, ainda que a gente considere que nós
temos o conhecimento que algumas igrejas nossas no Brasil não realiza mais a escola bíblica dominical no domingo, mas em um outro dia da semana, até por questões, algumas questões locais, né? Nós temos regiões do país que o pessoal tem que trabalhar no domingo pela manhã e por isso um outro dia da semana é escolhido para tal, mas o fato é que está aí a sugestão dos hinos, porque estes hinos trazem já cantado a temática que envolve também o conteúdo da lição, então fica aí a dica, não é? A sugestão para os irmãos. Palavra-chave desta lição, céu. E o pastor Adovilson vai trazer para nós aqui uma definição a respeito da palavra-chave céu. Ok. Primeira definição é uma definição geral, tá certo? Céu, espaço infinito onde se movem os astros, inclusive a Terra. Abóbada, aparentemente limitada pelo horizonte. Firmamento, a atmosfera que rodeia a Terra. Essa é uma definição geral que nós encontramos aí nos dicionários. Agora, no que diz respeito à Bíblia Sagrada, é preciso fazer a diferença da palavra céu no seu contexto, porque às vezes este vocábulo céu aparece na Bíblia para se referir à própria atmosfera ou ao espaço sideral e em alguns textos é mencionado como habitação de Deus, o lugar onde está o seu trono. Como a Bíblia define o céu no que se refere a Deus? Céu é o lugar da habitação de Deus, embora nós entendamos, pastor, que Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E eu coloquei aqui, céu não é uma alegoria bíblica, é um lugar real, assim como a terra onde habitamos. Muito bem, meus irmãos, está aí a definição da palavra céu, nós vamos introduzir a lição e nós precisamos destacar para os irmãos que, inclusive aqui mesmo, antes de nós iniciarmos aqui a gravação desta pré-aula, nós conversávamos com o pastor Adovilson a respeito, não é? Porque o tema geral aqui da lição envolve questões escatológicas, não é? E a lição, a proposta da lição é a carreira que nos está proposta. Então nós vamos entender que a lição aqui a respeito do céu como a morada do crente, não é? Ela diz respeito justamente a algo que está acontecendo atualmente, que é a tentativa, nesse processo de secularização, de tentar descaracterizar a Bíblia como palavra de Deus e, nesse sentido, dizer que céu não existe, que não haverá nada ou que não há nada após a morte. Essa é a tentativa do mundo secularizado. É exatamente essa, dizer que o céu não existe, que o céu é uma invenção dos cristãos e que não tem esse negócio de céu. Então, quando nós vamos estudar o conteúdo da lição, você tenha na sua mente que a tentativa que nós temos aqui, ou na verdade aquilo que é o objetivo, é exatamente esse. É mostrarmos que o céu é tão real quanto a vida que nós estamos vivendo hoje. Esta é o prisma geral aqui que nós temos desta lição. Então nós vamos aqui, para entendermos, não é, esse conteúdo, iniciarmos dizendo que o homem natural, a ele é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente, é o que está registrado na Bíblia no texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E olha que Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto, que era uma igreja onde os dons espirituais tinham uma profusão muito intensa, mas o povo era carnal. E ele está dizendo, olha, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Por isso a sabedoria humana, ela apresenta diversas concepções que são enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como a sua morada na vida eterna com Deus. Esta é a perspectiva geral que nós temos e também é o que está registrado na Escritura. Esta lição, meus irmãos, ela está repleta de diversos, não é? Referências bíblicas, e a nossa sugestão, nós aqui na pré-aula, não vamos ler todas essas referências, porque são muitas, não é? Mas você precisa ler todas elas, porque alguma, certamente, na sua argumentação, na hora da ministração da aula, ou para que enriqueça o seu conhecimento, você que só está estudando o conteúdo da lição,
possa ter de fato o crescimento nesse sentido. Então veja aí, João capítulo 11 é um texto que está falando a respeito da ressurreição de Lázaro, não é? João 11, o versículo 25 e 26, o texto diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu? Isto é a indagação que Jesus está fazendo aqui para os seus discípulos. Esta é a palavra que Jesus trocou ali com os seus discípulos. Agora veja Atos 1 e 11, já a escritura de Lucas, não é? O texto diz assim: os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então, a realidade do céu, ela é tão grande que o céu recebeu Jesus ressuscitado, não é? E os anjos que estavam ali acompanhando esse momento glorioso, juntamente com aqueles discípulos que estavam ali, aproximadamente 500 pessoas, eles estão dizendo: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo para o céu, ele voltará. E é exatamente essa a expectativa da igreja, não é? Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como o destino glorioso de todo cristão peregrino, aquele que é fiel a Jesus Cristo. Fique certo, o céu é o nosso destino, é para lá que vamos e é de onde, não é? Ou para onde estaremos indo com o Senhor, para com Ele reinarmos de eternidade a eternidade. Esta é a nossa introdução para a lição e nós já vamos aqui então, meus irmãos, para este primeiro ponto da lição, falando que o céu, na verdade, é o alvo de todo cristão. O pastor Adovilso já vai apresentar aqui o céu na sua definição mais precisa, segundo aquilo que é a proposta da nossa lição de hoje. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1, definindo o céu. A palavra hebraica Shamaim, que significa céu ou céus, lá em Gênesis 1 e 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aparece 419 vezes no Antigo Testamento. E o termo céu, no grego, ouranos, céu, Mateus 3 e 2 diz assim: ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. E Apocalipse 21 também tem a referência aí, 21 e 10. Ele me levou no espírito em um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Temos estas referências aí, tá certo? Agora veja bem, esse termo ouranos aparece 280 vezes no Novo Testamento com dois sentidos, como firmamento, universo, atmosfera, e também como céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e as criaturas celestes habitam. Eu escrevi aqui, pastor, a Bíblia usa a palavra céu para falar também aí de alguns lugares diferentes, né? Conforme nós vamos ver aqui nesse próximo slide, atmosfera, espaço e o céu espiritual. Agora veja bem, o tópico 1 ainda, o subponto 1, nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Shamaim foi traduzida por altura e oranos, no grego, né, como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Então, o céu atmosférico, veja bem, é esse céu que nós observamos aqui, a atmosfera. O azulzinho, né? Exatamente. Esse que está logo ali. Exatamente. E lá em Deuteronômio 11, 11 diz assim: mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales que bebe chuva do céu. Nós entendemos que a chuva ela é formada na atmosfera, depois tem toda aquela questão do ciclo da água, chove, vai para os rios, evapora, forma nuvens, enfim, é o céu atmosférico. E o 17 diz assim: caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova
Então nós temos esta colocação aí sobre a atmosfera, para que não chova e para que a terra nada produza, assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Então céu como atmosfera. E o segundo, universo ou firmamento dos céus. Não é? Diz lá em Gênesis, tem uma referência em Gênesis 1,14 que diz assim, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia e a noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias do ano. Veja bem que agora nós ultrapassamos a atmosfera, já estamos além da atmosfera, não é? 15:5 de Gênesis diz assim, levantando para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, além da atmosfera, não é? Isso, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Nós temos esses versículos aí para comprovar, então, primeiro a atmosfera, depois o universo ou o firmamento dos céus. E terceiro, a morada de Deus. Isaías 63:15 diz assim, olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa, onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade, a tua compaixão, ela já não falta. Ou seja, olha dos altos céus da tua habitação. Agora nós estamos além do universo e além do firmamento. Esse é o chamaim. Exato, além não é, dessa sequência. E temos aí também um outro texto, Mateus 7:11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E tem aí também uma referência, Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estais no céu. Então temos aí estas referências, Apocalipse 3:12, diz assim também para comprovar essa morada de Deus, não é? Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Portanto, dos três locais aplicados à palavra, a palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus, que é o alvo nosso. É o objetivo da lição, né? É o alvo do cristão. Exatamente esse aí. Glória é o a Deus. aspecto que nós vamos tratar aqui nesta lição. O céu, conforme o ensino de Paulo, é o subponto 2, quando nós estamos falando que o céu é o alvo de todo cristão. O apóstolo Paulo, ele narra a experiência de que fora arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso este céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como um lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde nós temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. No texto, que é o principal texto bíblico que trata a respeito da escatologia e fala a respeito do arrebatamento, é 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo de número 17, ele diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Observe que nós estaremos encontrando o Senhor no céu. Jesus, quando vier para arrebatar a igreja, não vai pôr o pé na terra. Exato. Nós estaremos encontrando o Senhor nos ares, nos céus, diz o texto, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O céu é o lugar onde nós vamos encontrar o Senhor, para lá estaremos com o Senhor, ali seremos galardoados, participaremos das bodas do Cordeiro, enfim, isso tudo vai acontecer nos céus. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento da sua vida. Ou seja, nós vivemos na expectativa de irmos para o céu, exatamente porque, enquanto vivendo com Cristo, nós estamos desenvolvendo exatamente essa condição de podermos estar com Ele e morarmos com Ele no céu. Ele foi preparar lugar, é o que está em João capítulo 14, né? Ele está
pronto ou aprontando a nossa morada, o lugar para onde nós iremos. Desta forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habita ou habilita, não é, para vencer cada dia. Se não for a ação de Deus, que sempre veio de cima, né? Sempre vem do céu, sobre as nossas vidas, é como alguém diz, sem Jesus não dá, sem a presença do Espírito Santo, é quase que não adianta tentar, porque vai ser frustrante. Nós temos a ação do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, e ele com certeza nos dará condição. Essas questões, meus irmãos, ligadas ao céu, ligadas ao arrebatamento da igreja, ligado à nossa eternidade com Cristo, as bodas do Cordeiro, ligadas a essa questão toda escatológica, nós temos um curso no CETADB que é específico a respeito desse assunto, e é este material aqui, curso de perguntas escatológicas. Esse material o pastor Ciro Sanches Zibordi organizou para nós 101 dúvidas. Por meio de perguntas e respostas, ele apresenta e esclarece todo o plano escatológico conforme aquilo que cremos e ensinamos na Assembleia de Deus, que tem a sua teologia escatológica pré-tribulacional, referindo-se ao arrebatamento da igreja, não é? Pastor, com relação ao Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, que privilégio. E é interessante que ele não pôde revelar o que ele viu. Ele não dá detalhes, é isso aí. Agora, tem uma senhora aí que diz que faz turnê, né? Ela vai para o céu, ela vai para o inferno, ainda levando em consideração que o inferno está desocupado, mas ela ia lá para o inferno, está, né? E é interessante essas heresias que estão surgindo por aí afora. São pessoas que querem, de alguma forma, manipular o pensamento geral, né? Exatamente. E a gente observa, eu já tenho mais de 30 anos de fé, né? Já para 32 anos, eu quero dizer para os irmãos, assim, a gente observa que ao longo da história, pessoas que se apresentaram com essas pseudo-visões do céu, de coisas que viram no céu e tal, a gente observa que essas pessoas acabaram muito mal na fé, né? Alguns até desviados, outros totalmente descredenciados da fé, exatamente por mentirem, dizendo que viram aquilo que de fato não viram, não é? Justamente para também mostrar uma pseudo, uma falsa espiritualidade, querendo passar para as pessoas ou deixar aquela conotação de que são mais espirituais do que outros e, na verdade, fracassam na fé, porque isso não sustenta, não é, a vida de quem quer que seja. Pastor, agora, sim, a grande maioria das seitas surgiram com visões. com esse tipo de coisa. A grande maioria teve origem em visões extra-bíblicas. Extra-bíblica. Se for fundamentado na palavra de Deus, permanece. Agora, se não tiver fundamentação na palavra de Deus, vai ruir, e aqueles que estiverem atrelados, não é, a essa filosofia, a esse pensamento, a essa igreja, seja ela o que for, também vai sofrer, porque acabam ficando as dores, não é? As machucaduras de promessas não cumpridas. Vamos lá, pastor Adovilson. O alvo do cristão, o céu, é de fato o alvo de todo crente que entende que é salvo em Jesus Cristo. O nosso objetivo é esse, né, pastor? Com certeza. O nosso objetivo, nosso alvo é o céu. Depois de salvo, está na nossa lição, tópico 1 e o subponto 3, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada, né, que o atleta alcança o prêmio. Lá em 1 Coríntios 9 e 24 diz assim, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Aí ele está fazendo alusão às competições da época. Mas olha a colocação que ele faz aqui. Corram, aí é no plural, vão, né? Várias pessoas, de tal modo que alcancem. Agora, nesse caso aqui, muitos vão alcançar o prêmio, vão chegar lá no alvo. E 1 Timóteo 4,8 diz assim, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, todos aqueles que correram e atingiram e chegaram no final, que conseguiram chegar no alvo, tá certo?
Agora, assim o apóstolo persegue o prêmio com determinação, olha a nossa atitude como cristão, liberdade, empenho e com os olhos aonde? Fixo no autor da salvação. Hebreus 2 diz assim: e tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Olhos fitos em Jesus. Me lembrei da capa aqui novamente. As pessoas estão indo pelo caminho olhando para o alvo, né? Olhando para o objetivo. E nós devemos olhar para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós tiramos os olhos desse mundo, pastor. E é interessante aqui, ó, que ele, nesse texto de Hebreus 2 diz assim: ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz. Ou seja, depois desse sofrimento, vem a alegria. E para nós é a mesma situação. Vamos continuar perseverando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação, que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida. Olha aí. E por isso o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses 3:2 diz assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Fixar no espiritual e não na terra. Tá certo? Tópico 1 e o ponto 3, o alvo ainda do cristão. A expressão a nossa pátria está nos céus sintetiza bem essa nova realidade. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não tivéssemos essa esperança, pastor, tudo aquilo que nós fazemos é em vão, é inútil. Mas nós temos essa esperança. Essa é a expectativa. Essa esperança ela é retratada na palavra de Deus, confiamos nessa colocação na palavra de Deus e sentimos isso, né? Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Efésios 2:19, portanto vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós temos que estar com o pé no chão, claro, mas olhando para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Somos cidadãos dos céus e esperamos um dia estarmos eternamente com o nosso Senhor, não é? Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado, conforme o corpo glorioso de Jesus. 1 Coríntios 15:44. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E temos outra referência na nossa lição, 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Essa transformação do corruptível para o incorruptível será tremendo. Acabou a dor, acabou o sofrimento, acabou a angústia, acabou a dor na coluna, acaba tudo isso. Essa é a expectativa, mas esta, não é, deve ser, porque quando nós estivermos no céu, teremos o nosso corpo transformado na semelhança do corpo glorioso de Jesus, e aí, meus irmãos, toda esta miséria que nos alcança atualmente não mais nos alcançará. E aí, aqueles que vivem sofrendo por causa de enfermidades, por causa de lutas e perseguições e problemas dessa vida, não estaremos mais sujeitos a isso. Então será de fato um tempo glorioso, e isso tudo na presença de Jesus. Para tanto, precisamos almejar o céu e nos esforçarmos para seguir firmemente os passos com Jesus, a fim de para lá podermos ir. A sinopse então deste primeiro ponto da nossa lição é exatamente esse aqui. O cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus
por meio de Jesus Cristo. É sempre por meio de Jesus Cristo. A nossa salvação por meio de Jesus Cristo e a nossa ida para o céu também de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós vamos para um breve intervalo e já retornamos na sequência. Até lá. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Muito bem, meus irmãos, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse é o tópico 2 da nossa lição e nós já vamos aqui para o primeiro subponto, um novo céu e uma nova terra. Pastor Adovils. Tópico 2, subponto 1. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, tribulação e o juízo, lembrando aqui que é um tempo de angústia nunca visto antes sobre a face da terra, o quadro revelado na sequência é de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Esse céu, também ora nós, é o espaço astronômico, não se trata da habitação eterna de Deus. Então além da atmosfera, que nós estudamos ali no primeiro tópico, é esse local que será transformado. Então o apóstolo contempla um novo céu, uma nova terra, Apocalipse, vamos ver aqui, 21:1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Está aí, então, esta colocação, tá certo? Queridos, agora veja bem, então o apóstolo contempla esse novo céu e nova terra, já lemos aqui Apocalipse 21:1. O adjetivo grego kainos, que significa novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado, ou seja, novo, né? Isso foi totalmente reformado, não sei se eu posso usar essa palavra, reconstruído melhor, não é mesmo? Vamos para o outro ponto. O senhor tem algum comentário para falar? Não, na verdade, sim. O que a gente vai observar aqui é uma condição nova que Deus vai proporcionar para aqueles que são seus. Certo. Então, quando nós temos essa expectativa de céu, meus irmãos, nós temos um lugar que Deus está, e Jesus foi, preparar para nós esse lugar, e exatamente esse texto de Apocalipse 21, que é parte da nossa leitura bíblica em classe, nos revela que o lugar para onde nós iremos é algo novo de fato. Novo de fato. É como concreto, nós colocarmos assim, 0 quilômetro. Não é como você pegar um Fusca e restaurar ele, que vai continuar sendo aquele Fusca velho, porém com aspecto de novo. Quando nós vemos a palavra grega que traz aí para nós essa ideia de novo, ela está falando exatamente de algo que não foi usado, que não foi utilizado em nenhum momento por ninguém. Criação de Deus que desce do céu. Veja que também é algo que vem da parte de Deus para os seus santos, aqueles que foram arrebatados, que passaram por essa experiência gloriosa do arrebatamento, que estarão com Jesus,
sendo galardoados, estarão com Jesus na boda do Cordeiro, que voltarão com Jesus no final do período tribulacional para aquele momento em que Jesus colocará fim ao período da tribulação, vai vencer ali o anticristo, o falso profeta, vai prender o diabo e vai começar o seu reino milenial. A igreja estará com o Senhor Jesus nesse período e depois desfrutaremos da eternidade neste novo céu, nesta nova terra. Nesse sentido, então, o novo céu ele é um lugar sem precedentes, incomum e desconhecido. A gente, na verdade, meus irmãos, acaba ficando muito sem condições, olhando para o texto bíblico, de mencionarmos e dimensionarmos esta realidade do lugar como é. A gente fica na expectativa de que certamente, porque a Bíblia assim nos dá a condição de afirmarmos que será um lugar maravilhoso. Somos limitados, que né, não pastor? fica, não vai ser como ele está aqui. A gente fica preocupado, né, qual vai ser a dimensão do nosso quarto. Vai ser um quarto pequenininho, de 1 por 1,5 por 2, ou vai ser um quarto de 40 metros quadrados? Enfim, a gente fica nessa preocupação. E na verdade nós não devemos ter essa preocupação, porque certamente será um lugar glorioso. Veja, Isaías profetizou a criação de novos céus e também de nova terra. Tá aqui. Nós podemos usar, tá fácil aí? Está fácil. Então, conta lá, Isaías 65:17. Pois vejam, criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então, você não vai mais ter a preocupação com aquilo que nós hoje nos preocupamos. O apóstolo Paulo, ou na verdade o apóstolo Pedro, ele também confirmou essa esperança. Na segunda epístola, capítulo 3, e o versículo é o de número 13, ele fala exatamente também a respeito desta esperança. Falando sobre a vinda do Senhor, 3 e 13 da segunda epístola, ele diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, porque o tempo que nós vivemos é um tempo de injustiça. Neste lugar novo que Deus está preparando para nós, este lugar não haverá injustiça. Esse lugar é o destino de todo cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois, conforme diz o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas. Então não se trata aqui de reforma ou restauração, é novidade. É isso que Deus está prometendo para os seus, fazer coisas novas. Ainda no tópico 2, pastor Adovilson, quando falamos a respeito da descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse, nós temos o subponto 2, que fala da linda cidade como a nossa nova morada. Muito bem, no versículo 2 de Apocalipse 21, está escrito assim, ó: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aí nós temos a questão do Apocalipse, é a cronologia. Com certeza. É localizarmos este acontecimento que será logo após o milênio, será lá na frente. Então, por isso nós temos dificuldade de entender alguns pontos devido a essa distância dos acontecimentos e tentarmos nos localizar nesse texto, quando vai ser. Aliás, tem textos, por exemplo, de Mateus, que as pessoas, Mateus 24, 25, que fazem colocação para hoje, e não é para o futuro. Com certeza. Vinde bendito Você meu Pai, considera por que exemplo. esse episódio da descida da cidade santa vai ser depois do julgamento do trono branco? Exatamente. Então, houve o julgamento. Os condenados já vão logo para o lago de fogo e aqueles que são salvos, não é? Aqueles que são salvos é que vão receber a condição de habitar essa nova morada, cuja descrição começa a partir do capítulo 21 de Apocalipse, o novo céu e a nova terra. É o lugar para onde nós iremos. Isso vai ser, vamos colocar assim, a partir do momento do arrebatamento da igreja, os acontecimentos que sucedem, isso tudo falando de céu, né? Os galardões que serão distribuídos, né, para os salvos, os que foram arrebatados, aí as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, né, mas depois as bodas do Cordeiro, depois nós teremos a volta de Jesus em poder glória. e grande glória, junto Todo com a olho igreja, todo olho verá, aí sim ele vai pisar na terra,
vai vencer, conforme já disse aqui, o anticristo, o falso profeta, vai pôr fim ao período tribulacional, aquelas nações que se levantaram contra Israel serão condenados, todos eles, não é? Vão todos para o inferno. Jesus vai prender o Satanás por 1000 anos e vai estabelecer o seu reino milenial. Literal, 1000 anos. 1000 anos de reinado. Ao final, o diabo será solto para enganar ainda alguns, e aí depois disso vai ser estabelecido, amados irmãos, o julgamento do trono branco. Então os condenados serão lançados no lago de fogo e ali sofrerão de eternidade a eternidade. O contraponto disso é os salvos que estarão com o Senhor, e aí é que João tem essa visão gloriosa. Ele vê que esta nova cidade, a Nova Jerusalém, desce do céu, da parte de Deus, e ela é, na verdade, a habitação da igreja, que no conteúdo bíblico está sendo demonstrado como a noiva que está ataviada. A noiva é a igreja, que está pronta, não é, para o Senhor. Então veja que coisa maravilhosa o que Deus tem separado para cada um de nós. E é por meio destas passagens do Novo Testamento que a gente observa a Nova Jerusalém, que pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, o lugar em que os santos habitarão. A Escritura nos mostra isso, e é exatamente com base naquilo que nós temos de Escritura bíblica que nós conseguimos embasar as afirmações que nós fazemos, porque se não houvesse a Escritura ensinando, nós não teríamos condições de fazer esse embasamento. Veja, Hebreus capítulo de número 12, e o verso 23 diz assim, ó, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É exatamente o lugar, ou aqueles que estarão nesta gloriosa cidade. Olhando ainda para o texto do Novo Testamento que está em Gálatas, no capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 26, e o texto de Gálatas 4 e 26 diz exatamente assim, ó, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, porque a atual está vivendo debaixo de luta e muita tribulação, não é? Gálatas 4, 26, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Veja, o texto áureo da lição é exatamente a próxima referência que você tem na sua lição, Apocalipse ou Filipenses, não é? Capítulo 3 e versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o lugar que Deus tem preparado para os seus. E Jesus, eu já fiz referência aqui, ainda no primeiro ponto da lição, no texto de João capítulo 14, Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e ele está dizendo que vai preparar para nós o lugar, isso ele está dizendo para os seus discípulos. Assim cremos e afirmamos que esta linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo, a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro será a sua lâmpada, ou seja, não haverá necessidade dos astros, das estrelas, sol, lua, nada disso, porque o próprio Deus e a sua glória é que clareará, deixar tudo iluminado nesta nova cidade. Ainda na referência de Apocalipse, capítulo de número 21, os versículos 22 e 23, para encerrar a minha participação nesse tópico, diz assim, ó, e as 12, vou ler capítulo 21 de Apocalipse, versículo 22 e 23, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, a própria glória de Deus é que iluminará a nossa nova morada que está sendo preparada por Deus e que descerá dos céus para que o crente nele habita. Aí você estabeleça, meu irmão, assim, ó, isso é para a habitação dos crentes.
E os descrentes? Os descrentes nesse tempo estarão ardendo no lago de fogo até a eternidade. Então veja que vamos colocar assim, é compensador, ao passo que também é satisfatório você ser crente, servir a Deus e participar desta grande bênção. Na Nova Jerusalém não haverá dor, nem tristeza e muito menos sofrimento. Está também na nossa leitura bíblica em classe, mas eu faço questão de ler aqui, Apocalipse 21, verso 4, diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então eu quero deixar aqui uma palavra. Você está vivendo um momento difícil e amargo na sua vida, um momento de sofrimento, fica firme aos pés do Senhor. Vai passar. Fica firme aos pés do Senhor, porque esse tempo de dor e sofrimento ele vai passar. Aleluia. E quando passar, se você permaneceu firme aos pés do Senhor, esse lugar glorioso que nós estamos apresentando aqui é o seu destino. É para lá que nós iremos. Então, fique atento nas promessas de Jesus, porque as suas promessas não falham. Ele diz: passará o céu e a terra, porque vai passar o céu e a terra, até porque o texto nos garante que Deus fará novo. Ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pastor. Muito bem, o tópico 2, o subponto 2, ainda com relação à linda cidade como nossa nova morada, não é? Está escrito aí na nossa lição, além disso, depois da ressurreição, Apocalipse 20, versículo 4, que diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, que são os 1000 anos literais, é a 7ª dispensação, a dispensação milenial. Alguém pergunta, haverá salvação nesse período de tribulação? Sim, nós aqui temos está a esse mostra. texto. Esses que estão aqui em comprovar. Apocalipse 24 são exatamente aqueles mártires que sofrerão no período tribulacional. Não é? Porém, não vão se dobrar ao anticristo, ao falso profeta, não vão receber o sinal da besta, e estes receberão o direito, o privilégio de serem ressuscitados para estar com Cristo na terra no período do reino milenial. Muito bem, quando for consumada aí todo o plano de Deus, né? As dispensações, o final da última dispensação, quando forem consumadas todas essas coisas, essa Jerusalém celestial descerá do céu, ficará para sempre na nova terra. Isso é importante. O apóstolo João descreve na Nova Jerusalém Celestial como o lugar de remidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade. Então, a eternidade terá início lá no final, depois do trono branco, a descida da cidade, enfim, inicia-se, portanto, a eternidade. A Nova Jerusalém, como a nova cidade, o nosso novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Aí haverá um total envolvimento espiritual, ou seja, o homem natural já não existe mais, acabou. Então é interessante esta colocação, não há risco mais do pecado, do erro, enfim. Então vamos fazer aqui um paralelo agora, Apocalipse 21, versículos 7 e o 8. Aqui nós temos estabelecido um paralelo, né? Quem vencer herdará todas as coisas, essas que nós estamos falando aqui, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O que vencer? Verso 8. Mas quanto aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então veja que estabeleceu-se um paralelo. Os salvos vão herdar tudo isso que nós temos falado aqui, a Nova Jerusalém, essa coisa gloriosa e abençoada. Mas
os que não forem salvos. A eles o que resta, a parte deles, conforme diz o verso de número 8 do capítulo 21 de Apocalipse, é o lago que arde com fogo e enxofre. Olha só, eu vou dizer aqui para você, sem medo de errar, é muito melhor estar com Cristo. Estamos sofrendo a tempo de perseguição. Jesus disse que seríamos perseguidos por causa do testemunho do seu nome. Ele não enganou. Ele diz, vós tereis aflições, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse em João capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Finalizando então aqui o tópico 2, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos e o lugar em que os santos habitarão. É exatamente para lá que nós iremos e esperamos que cada um de vocês que estão aqui nos assistindo também façam parte deste grande privilégio de estar com Deus, na morada de Deus, a Nova Jerusalém, que Ele tem preparado e que descerá dos céus para aqueles que são seus. Vamos para um intervalo rapidinho e retornamos aqui para o tópico 3 da nossa lição e vamos falar sobre o céu, o fim da jornada cristã. Não perca! O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Retomando a nossa aula, o tópico 3 fala sobre o céu, o fim da jornada cristã. O fim porque o nosso objetivo é chegarmos lá e é exatamente para lá que nós estamos indo, é para lá, nessa preparação para estarmos lá, inclusive que nós estudamos a palavra do Senhor, para conhecermos a sua vontade para as nossas vidas, executarmos na nossa vida e ganharmos a condição de podermos estar com Ele no céu. Muito bem, o tópico 3, o subponto 1, estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, no alvo. Vamos olhar para Jesus, para chegar lá. Conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. João 14:3 diz assim, se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Neste lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e Ele o nosso Deus. Apocalipse 21:3. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Que maravilha, é isso que nós almejamos, por isso que nós insistimos em servir a Deus, continuamos firmes nessas promessas que Deus tem nos dado, nos deixado. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando a nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo e do Novo Testamento. Lá em Levítico 26:11 e 12, diz assim, Levítico 26:11, estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. É interessante que lá em Levítico já está falando já tinha uma sinalização desse futuro no céu. Que coisa gloriosa. Interessante. E o verso 12 diz assim, andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão meu povo. A Bíblia é interessante por isso. Escritos lá antigos ainda apontam para o porvir
depois ainda dos 1000 anos, que coisa tremenda, não é mesmo? Agora veja bem, temos outra, Ezequiel 43:7, diz assim, e ele disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem eles e nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos, nem vida de seus reis em seu santuário nos montes. Ou seja, haverá aí, essa questão da idolatria persegue o povo desde lá do início, somente nosso Deus será adorado, exaltado, magnificado, enfim. E também, 2 Coríntios 6:16, que acordo há entre o templo de Deus e dos ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É impressionante como nós lemos a palavra de Deus e não temos essa noção, pastor, de futuro, de eventos que ainda hão de acontecer. E Apocalipse 7:15. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite. Em seu santuário, aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então está aí cumprindo toda a expectativa que já estava profetizada no Antigo Testamento e também no Novo. Isso aí é a palavra de Deus se cumprindo literalmente. Estaremos onde Deus está. Eu, enquanto o pastor Adilson estava aqui apresentando essa argumentação, eu me lembrei, olha, no início, não é? No eterno passado estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A humanidade caiu, não é? A humanidade caiu e Deus estabeleceu um plano, e nesse plano Jesus veio a primeira vez. Saiu do céu, nasceu de mulher, executou o seu ministério, foi perseguido, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. E quando subiu ao céu, foi dito, e nós já lemos aqui, Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos testemunharam, olha, esse Jesus que vocês estão vendo subindo para o céu, ou seja, voltou para o lugar de onde anteriormente ele estava, não é? Ele vai voltar. Ele voltará uma segunda vez, e essa segunda vez o próprio Jesus prometeu em João capítulo 14, o pastor Davilson acabou de mencionar aqui, 14 versículos de 1 a 3, ele prometeu, vou voltar, porque aonde eu estou, ou seja, no céu, eu quero que vocês estejam também. Então não nos resta dúvida de que o destino para os santos salvos do Senhor é o céu. Não tenha essa dúvida, não deixe que essa dúvida permeie o seu pensamento ou o seu coração. É tempo de sofrimento? Com certeza nós vamos já ver isso na sequência. Mas o seu pensamento deve estar firme no céu, porque é para lá que nós vamos e é lá que nós nos encontraremos. Subponto 2 aí, diz, as lágrimas cessarão, considerando que o céu é o lugar final, o destino que temos, não é? As lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é exatamente a de que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. É a promessa que está, inclusive, no texto de Apocalipse, capítulo de número 21. Deus mesmo está dizendo no versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que coisa gloriosa! Essas lágrimas, preste atenção, porque pode ser que você esteja vivendo nessa condição. Simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nesta nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Nós acabamos de ler novamente aqui Apocalipse 21 e o versículo de número 4, mas queremos mencionar aqui o texto ainda de Isaías, porque Isaías profetizou a respeito desta glória futura. Veja, Isaías capítulo 61 e o versículo de número 3 diz, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor,
para que ele seja glorificado. Ou seja, você observa a profecia de Isaías dizendo, olha, Deus vai tirar essa tristeza, vai pôr alegria, vai tirar a decepção, a frustração, vai dar satisfação. Ele já está falando a respeito desta mudança que haverá na vida daqueles que gozarão desta bênção, desse privilégio de estar com o Senhor. Veja também, o mesmo Isaías no capítulo 65 e o verso 19 diz, e folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Quando é que isso vai acontecer? Exatamente na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, porque enquanto estivermos nessa terra, especialmente o povo em Israel, é luta, é dor, é guerra, é perseguição e é sofrimento. E assim tem sido sobre a vida dos crentes que são fiéis. Tudo isso, meus irmãos, será possível por quê? Porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, assim como Paulo esclarece a respeito da redenção do mundo celestial. Para tanto, a referência, a menção, não é, desta mudança, dessa transformação, nós temos Paulo falando a respeito dela na epístola mais teológica que nós temos na Bíblia, que é a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, eu vou ler aqui o verso 21, que diz assim, ó, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando isso vai acontecer? Quando o nosso corpo corruptível se tornar em incorruptível. E isso, meus irmãos, nós só vamos gozar desse benefício quando nós estivermos na glória com o Senhor. As lágrimas cessarão, a luta, o sofrimento não mais existirá. Para podermos aqui, pastor, nós fecharmos esse tema, nós ainda temos o aspecto da expressão repouso. Muito bem, o tópico 3, o subponto 3, o céu como repouso eterno. Olha que colocação interessante. Será que lá no céu vai ser uma rede balançando, tranquilo? Vamos ver isso. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade. Não vai ser um negócio monótono. Não vai ser marasmo, tá? E temos aí a colocação, adoração. Nós temos aí 8 versículos de Apocalipse 19, mas eu quero ler só o 1, o 4, o 5 e o 6 de Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 1 diz assim, depois disso ouvi no céu, semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava, aleluia, então vai ter adoração. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. A adoração ainda, Apocalipse 19, o versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamavam, amém, aleluia. Então, a adoração haverá sim no céu. E o versículo 5 de Apocalipse 19. Então veio do trono uma voz conclamando, louve ao nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que temem, tanto pequenos como grandes. E o versículo 6 também, com relação à adoração no céu. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então lá haverá adoração. E serviço também, Apocalipse 22 e 3, já não haverá maldição humana. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Então não vai ser monótono, né? Não vai ser aquele marasmo, aquele... O que nós vamos fazer hoje? Por isso que é bom já estar na terra e já ir se adaptando, né? Sair, evangelizar, pregar, dar estudo, se envolver com o ensino, ter uma vida proativa, porque no céu vai ser assim. Obviamente que o repouso ali está falando da questão da perseguição, do sofrimento, mas vai ser uma coisa muito gloriosa. Pode prosseguir. Exatamente. Agora temos ali ainda a ilimitada aprendizagem. 1 Coríntios 13, 12, tem esta colocação. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ou seja, haverá
ilimitada aprendizagem. Eu, por exemplo, eu tenho muito questionamento para fazer. Como que foi isso? Como que foi aquilo? É interessante, pastor, que ao longo desses anos tem muitos alunos que querem saber algo que a Bíblia não deixa explícito, Claro, né? objetivo. É. Aí eu falo para ele, ó, meu querido irmão, tem uma maneira de saber. Se você aceitar, nós vamos fazer uma campanha de oração, só que você tem que morrer e vai para o céu e pergunta. Veja como é que as coisas são lá e Faça depois as traz para a gente o perguntas. relatório. É a única solução, porque é esse que não tem como nós sabermos. Então, lá sim vai ter muita aprendizagem, nós vamos entender como acontece todas as coisas, enfim. Trata-se de uma dimensão completamente distinta de que conhecemos atualmente, portanto, é uma outra dimensão. E nós estaremos lá, em nome de Jesus. Não tenha dúvida. É exatamente nesse sentido que afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso. E é exatamente pelo fato de que o crente descansará das fadigas, do cansaço e da exaustão presentes atualmente. Aí, Apocalipse capítulo 14, tem fácil aí, Tem. pastor? Então, vamos 14:13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olha só, estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e também em comunhão com o nosso Senhor. Nem tem como ser diferente, porque com certeza, amados, será um tempo bastante glorioso na presença do Senhor. Veja, Apocalipse 19 e o versículo 9, ele diz, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que coisa gloriosa! Este lugar de repouso, o céu que o Senhor está preparando para nós, é o fim da nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos, é para onde nós iremos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como a verdadeira esperança. É inevitável que o crente fiel, salvo em Jesus Cristo, experimente a riqueza de poder estar nos céus. Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Para que você tenha a sua mente preenchida e não dê ocasião para que pensamentos ruins ocupem a sua mente, Paulo escrevendo para os mesmos irmãos, aí não Colossenses, mas Filipenses 4:8, ele dá uma orientação de como que você faz para que a sua mente não divague a respeito de coisas ruins. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E aí o versículo 9 ele arremata. Ele diz, o que aprendestes, o que recebestes e o que ouvistes e vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, me tomem como exemplo, como modelo, vivam do jeito que eu vivo, e vocês certamente receberão da parte de Deus paz, gozo, alegria e satisfação, porque Deus será convosco. Concluindo aqui, então, esse tópico 3 da lição, o céu é o lugar de repouso do cristão e o fim da nossa carreira espiritual. Para tanto, meus irmãos, vou aqui, antes da conclusão, dizer para você, regozije-se no Senhor por ser crente na pessoa bendita do nosso Jesus Cristo de Nazaré, porque é Ele que nos tem concedido a bênção e o privilégio de podermos desfrutar desta promessa que é para a eternidade. Fique firme aos pés do Senhor, independentemente de circunstâncias ou situações adversas que você esteja vivendo, porque a promessa é firme, ela é fiel e ela se concretizará. E nós, quando partimos para a eternidade, se morrermos antes do arrebatamento da igreja, ou se a igreja atual se fizer participante do arrebatamento, nós estaremos lá, nesse lugar, juntos, para a glória de Deus. Conclusão, pastor Adolvilson. Vamos lá. Queridos irmãos, para se viver a esperança celestial, não é? É preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. João 3:12, leia lá.
Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente, segundo Coríntios 2:14, né? Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. E temos aí 2 Timóteo 4:8 para encerrar. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus, que bênção. Olha, se você quer se aperfeiçoar e aprofundar no conhecimento da escatologia bíblica, a nossa dica está aqui, ó, o curso do CETADB, Perguntas Escatológicas. Você, através dos canais que estão disponíveis na descrição, os nossos contatos através do site cetadb.com.br, você consegue falar com a nossa equipe de atendimento e adquirir o curso, um livro, uma playlist com mais de 50 aulas que vai certamente te auxiliar no crescimento e no entendimento das questões escatológicas. Porque o céu, meus irmãos, é uma realidade e é para lá que nós estaremos indo. Quero dizer para você, meu amado irmão, irmã, que é uma satisfação muito grande podermos estarmos aqui colaborando para o seu crescimento espiritual e também no que diz respeito ao conhecimento bíblico e teológico. E incentivar você a permanecer firme, servindo ao Senhor. Nos ajude em oração. E se você entende que esta aula, ela lhe auxilia, ela lhe ajuda, proporciona crescimento para você, você pode compartilhar, porque não vai te custar nada, e outras pessoas também, seus seguidores, né, aqueles que te conhecem, terão acesso a esta aula e estarão crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato é que você precisa vir conosco para aprender mais da palavra de Deus. Pastor Adovilson, suas considerações. Escola Bíblica Dominical, o maior curso teológico que existe. Nós estamos nos esforçando aí para essas pré-aulas e você também deve continuar. Vamos ser aluno da Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. A paz do Senhor.